Olá pessoal, então esse vídeo vai ser bem rapidinho, a gente vai falar um pouco do iniciozinho introdutório, né, de Java e orientação a objetos. E aí quando eu falo de orientação a objeto, eu estou falando de um paradigma de programação, uma forma de organizar o seu código, né, através de classes e objetos. E uma das vantagens da gente fazer isso, de utilizar orientação a objeto, é entender a relação entre elementos virtuais, que são as classes, objetos e toda a estrutura de um código, né, que um programa tem, com os elementos reais, que aí é tudo que a gente imagina, né, todas as entidades, os conceitos, tipo, se eu estou falando de uma padaria, vão ser elementos de um sistema de padaria, se eu estou falando de uma farmácia, elementos de um sistema de farmácia. E aí, por exemplo, se eu estou considerando um controle de estoque de um supermercado, aí eu ia pensar nos produtos, se está no prazo de validade, né? E se eu vou considerar algum critério para promoções e tal. Então, tudo isso relativo a supermercado e como é que eu represento, como é que eu modelo isso dentro de um programa, tá? E aí, considerando o elemento principal, né, que é o produto para um controle de estoque, eu poderia modelar, eu poderia criar uma entidade chamada produto para que a gente pudesse é, organizar e representar isso já na orientação a objeto. Então, vamos já para no meu caso aqui, o Spring Tool Suite, mas pode ser o Eclipse, que é um ambiente bem parecido. Então, eu vou criar um novo projeto aqui, para a gente só brincar um pouquinho com a classe produto. Vou chamar esse projeto de Web3 exemplo 1. Assim, vocês já devem ter criado dezenas de projetos, né, dentro do Eclipse. Então, isso não deve ser novidade. Eu vou criar aqui uma classe básica, produto. No pacote, já vou definir aqui que eu quero o pacote model. E aí, o que a gente vai ter é uma... Quais são os atributos básicos da classe produto? Eu vou criar só dois aqui, certo? O nome do produto, então string nome, e o valor do produto, double valor, certo? E importante, né? Assim, uma das características da orientação a objeto é a gente tratar a questão do encapsulamento de dados. Então, como é que eu incluo o encapsulamento de dados dentro da classe aqui? Eu vou usar o modificador de acesso private, que vai restringir para que apenas quem estiver dentro da classe vai ter acesso a modificar ou ler os valores dos atributos nome e valor. Então, se a gente tem essa restrição, como é que eu faço para permitir que seja lido ou seja alterado esses dois atributos, os valores dos seus atributos? Então, eu vou usar os gets e sets, que a gente já conhece, né? Então, source, generate gets and setters. Vou marcar aqui os dois e vou pedir para gerar. Então, os gets e sets gerados. Vou criar também os construtores, que é bastante útil. Então, generate constructor using field ali, os dois atributos marcados, generate. Então, eu tenho agora um construtor com todos os atributos. E vou querer criar também um construtor vazio, sem passar nenhum atributo. Então, generate constructor using field, vou desmarcar todos, vou gerar. Então, eu tenho agora dois construtores, certo? Eu tenho uma classe produto elaborada, bem simples, dois atributos, os dois construtores, os gets e sets. Então, o modelo está criado. Como é que a gente faz para usar isso aí? Então, eu vou criar uma classe teste, teste produto, com o método main, e vou pensar que tipo de objeto eu poderia criar. Por exemplo, eu posso criar um biscoito recheado, né? Bom, né? E no custo, né, no preço de 2,50. E aí essa informação é informação real, existe biscoito recheado, existe, o preço é esse, né? Obviamente existe nesse preço. Então eu vou criar uma representação para essa informação em Java. Então seria produto, uma variável prod do tipo produto, e eu vou usar o comando new para representar, né, para instanciar, na verdade, esse, essa informação. Então eu tenho duas opções de chamar aí o construtor vazio ou o construtor com os dois parâmetros.
Vou usar isso com os dois parâmetros e vou dizer que o nome é biscoito recheado e o valor é 2,5, certo? 2,5. Como é que eu faço para imprimir essa informação? Vou usar o System Out, então SYSO, contra o espaço. A informação eu quero botar uma frase do tipo: o produto tal custa tanto. Então, só que eu quero colocar, né, esses valores aqui a partir do que foi definido na variável produto. Então, eu vou criar aqui uma concatenação para aqui incluir o nome do produto. Então, vai ser prod.getNome. Então, eu estou fora da classe produto, eu preciso acessar o valor do nome, eu tenho que usar os gets para ler esse valor, né? E a mesma coisa com o valor do produto. Eu estou fora da classe produto, eu preciso acessar o valor, então é getValor. Com isso, eu posso, botão direito na classe, run as, Java Application, a mensagem, o produto biscoito recheado custa R$ 2,5, tranquilo, certo? Exemplo bem simples para a gente começar, e aí no próximo vídeo a gente já coloca alguns elementos extras de orientação a objeto e Java, tá bom? Então, até mais.